Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes da Rádio Ágape, todos os amigos aí do Facebook, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite, noite abençoada, onde nós estamos aqui mais uma vez, irmãos, para dar início a esse estudo bíblico da palavra. Aqui quem fala, Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui, irmãos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, para acompanhar essa lição abençoada, essa lição que é a lição número 11. E antes de tudo, né, vamos estar aqui em primeiro lugar, orando e agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade. Oremos ao Senhor essa noite, amém, irmãos? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para fazer a Tua obra, meu Pai, para fazer aquilo a qual o Senhor nos chamou. Mas nós sabemos, meu Deus, que sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso nós precisamos da presença do Teu Espírito Santo, da unção do Teu Espírito nessa noite, Senhor. Nós pedimos aqui humildemente que Seu Espírito Santo venha nos usar, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade nessa noite, meu Pai, para a edificação de cada vida que está nos assistindo aí do outro lado, Senhor Jesus, para a edificação, meu Pai, das nossas vidas, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, através desses estudos bíblicos, meu Pai. Estamos aqui para estudar a Sua santa palavra, Senhor Jesus, e nós oramos ao Senhor para que todo mal, todo impedimento, toda palavra contrária, Senhor, contra essa obra, meu Deus, caia por terra nessa noite, meu Pai, porque como nós vamos aprender aqui hoje, maior é o que está conosco do que o que está no mundo, e desde já nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando aí a vida de todos que estão acompanhando essa live, todos que vão vir acompanhar também, que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de todos nessa noite, amém? Nós vamos dar início aqui à lição número 11, irmãos. Lição número 11, vou estar colocando aqui para os irmãos. Primeiro nós estamos estudando aqui essa revista, ó. Nós estamos estudando essa revista, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Você que perdeu alguma lição, você pode ir ali no canal do YouTube, você pode digitar ali no YouTube Ministério Segundo o Coração de Deus, e você pode ali acompanhar todas as lições passadas, amém? E as futuras também nós vamos estar colocando aí para que você possa acompanhar, amém? As que vocês perderam também, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, o primeiro trimestre de 2020, e nós já estamos na lição número 11, glória a Deus, lição número 11, vou estar colocando aí também para os irmãos acompanhar aí. Olha só, lição número 11 tem o tema O Homem do Pecado, irmãos. O Homem do Pecado. Amém? Lição número 11, O Homem do Pecado. Vamos aprender sobre a vinda do anticristo, sobre o surgimento do anticristo nessa terra. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Texto áureo. Nós vamos aqui para o texto áureo, o texto principal da nossa lição de hoje, que vai embasar aí toda a lição. O texto áureo está em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. Diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Glória a Deus. Eu gosto de repetir para ficar bem frisado. 2 Tessalonicenses 2,8 vai dizer: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Este é o texto áureo da nossa lição. E eu quero estar aqui já abençoando aí todos os irmãos que já estão acompanhando, minha família, nosso irmão Marcos, os irmãos que entrarem aí, que Deus possa estar abençoando cada um. Se tiver alguma pergunta aí, deixe nos comentários, que se tiver ao nosso alcance aqui, nós vamos estar respondendo em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor Jesus. Irmãos, a verdade prática da nossa lição vai dizer:
Em consequência do pecado, não há culturas inocentes. Perdão, irmãos, estou aqui na lição passada, pera aí, deixa eu pular para a página da revista, mudou aqui. Lição número 11, verdade prática diz: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Então, o homem do pecado será destruído pelo homem sem pecado, né? Jesus Cristo, ele esteve nessa terra e ele não cometeu pecados, né, irmãos? Glória a Deus. Ajeitar aqui, fica melhor. Então, Jesus Cristo, o homem sem pecado, vai destruir o homem do pecado. Aplicando para as nossas vidas, tem algo interessante também que nós podemos aplicar para as nossas vidas. A Bíblia fala que quando nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas, né? Então, a velha criatura morre, o nosso homem do pecado morre, irmãos, e aí nós nascemos, nós somos feitos novas criaturas, nós nascemos de novo, então nós podemos dizer que nasce o homem sem pecado. Então, o nosso homem interior sem pecado começa a destruir o homem do pecado que também habitava dentro de nós, irmãos. Isso é claro quando a Bíblia nos ensina que nós temos que dar lugar ao Espírito, andar no Espírito para jamais satisfazer a vontade da carne. Então nós matamos a nossa natureza pecaminosa e passamos a viver uma natureza santificada em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos falar aqui do surgimento do anticristo. Estamos aqui aprendendo sobre a lição das revistas da CPAD. E nós vamos para a leitura bíblica em classe. Os irmãos acompanham aí? Eu vou estar lendo para todos os irmãos. Os irmãos acompanham aí do outro lado. Diz assim, 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 ao 15, é a nossa leitura bíblica em classe. Onde vai dizer: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, irmãos. Nós entendemos que esse que resiste, né, é o espírito do anticristo, que vai ser tirado, é a igreja, né? Nós sabemos que a igreja vai ter o arrebatamento da igreja. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Amém, irmãos? Essa é a nossa leitura bíblica em classe. E este tema é um tema muito importante na atual conjuntura que nós vivemos, né? Nós vivemos aí, irmãos, todos os sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e sinais também que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer hora. E com isso, a aparição do anticristo. Amém? Daqui a pouco nós vamos falar dessa linha escatológica que nós cremos. Glória a Deus, porque existem outras linhas também e nós vamos estar comentando aqui com os irmãos. Objetivo geral.
esclarecer que o homem do pecado é a encarnação máxima, perdão, irmãos, é a encarnação máxima da maldade. Objetivos específicos: apresentar o homem do pecado, revelar a missão do homem do pecado e apontar a destruição do homem do pecado. Vou estar lendo aqui a leitura bíblica, vou estar lendo aqui, interagindo com o professor, e daqui a pouco nós entramos aqui nos comentários, amém, meus irmãos? Acompanhe aí. A Bíblia fala de um indivíduo que será agente de Satanás para fazer o mal. Nos últimos dias, sua identidade, natureza e missão opõem-se frontalmente à identidade, natureza e missão do Filho de Deus, Jesus. É verdade que o anticristo há de se revelar plenamente no momento histórico de nossa era. Entretanto, segundo a palavra de Deus, também é verdade que seu espírito já opera no mundo. O espírito do anticristo, irmãos, já opera no mundo. Daqui a pouco nós vamos ler uma referência aqui da palavra de Deus. Os planos diabólicos do anticristo já se encontram na Terra. É possível ver lampejos de suas influências no sistema religioso, sociocultural, político e econômico que domina o mundo. Nossa postura como cristão é a de compreender essas coisas e aguardar com fé o arrebatamento da igreja e a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nossa missão como cristão é qual? Compreender essas coisas. Por isso a importância de se estudar a palavra, irmãos. Por isso a importância dos estudos bíblicos. Por isso a importância das escolas dominicais, irmãos. Por isso a importância dos cultos aí de ensino. Amém? Para a gente compreender essas coisas. Porque a palavra de Deus nos ensina claramente que o anticristo, ele vai vir com sinais e prodígios e milagres de mentira, irmãos. E se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Eu entendo que os escolhidos, eles procuram crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Os escolhidos de Deus, irmãos, não são aquelas pessoas que desprezam a Bíblia, não. Os ensinamentos da Bíblia, não. Às vezes a pessoa quer só, né? Vou só buscar em oração, vou só orar, vou só participar de cultos fervorosos, né? Eu quero só movimento. Não, irmãos. Tem muitas vidas que estão indo para esse lado, só quer movimento. E desprezam o ensino das Escrituras. Então, nesses movimentos, vai aparecer tudo quanto é tipo de manifestação. Manifestação do Espírito Santo, de Deus, né? Nas igrejas. Mas também aparecem manifestações de espíritos enganadores. E se a pessoa não estiver fundamentada na Bíblia, vai ser um dos enganados. Irmãos, temos que nos atentar a isso. Introdução. Nesta lição, trataremos de como nos últimos dias um homem será usado por Satanás para afrontar Deus e perseguir Israel, o anticristo. Irmãos, interessante, né? O homem que vai aparecer, mandar um alô para nossa irmã Nilde, que já está aí também, que Deus abençoe. O homem que vai aparecer, olha só... Nessa lição trataremos de como nos últimos dias um homem será usado por Satanás para afrontar Deus e perseguir Israel. Então muitos podem confundir o anticristo como o próprio Satanás, irmãos, como o próprio diabo, mas não, o anticristo é um homem, é o homem que vai ser usado por Satanás. Satanás vai dar poder a ele. Então nós podemos tirar aqui como aplicação prática para as nossas vidas também, uma coisa interessante, irmãos. Deus, ele para cumprir os planos dele nessa terra, ele usa o homem, não é verdade? Deus, ele usa o homem para cumprir os planos dele. Deus, ele quer me usar, ele quer te usar para cumprir os planos dele nessa terra. Da mesma maneira, irmãos, que Deus usa o homem para cumprir os planos dele, Satanás também usa os homens nessa terra para cumprir os planos dele, né? Então, Satanás, ele usa quem? Aqueles que estão desapercebidos, aqueles que estão vulneráveis, aqueles que não receberam a Cristo como seu Salvador, aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Até os que têm também podem ser enganados pelo Satanás, influenciados, né? Pelo Satanás, se der lugar. Se der lugar, certa vez, Jesus Cristo chegou para Pedro, né, e repreendeu Pedro. Arreda-te de mim, Satanás. Então, assim como Deus usa o homem, o diabo também usa. Nós vamos aprender que o anticristo vai ser um homem ungido por Satanás. É como se fosse um homem ali ungido pelo próprio demônio, irmãos. Pelo próprio Satanás. Amém? Nós vamos aprender nessa lição mais para frente. Aí diz assim: conhecido também como homem do pecado, esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como o representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-lo. Temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final.
Que esse estudo nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo que já opera no mundo. Estejamos alertas, mas não percamos o ânimo, pois o que está conosco e em nós é infinitamente mais poderoso. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. O que está conosco é mais poderoso do que o que está no mundo. Mas esse espírito do anticristo, irmãos, já opera no mundo. Vamos ler aqui essa referência em João, 1 João 4, versículo 1 ao 3. Vai dizer assim, ó: Amados, não creais em todo espírito. Tem pessoa que acredita em tudo, né? Tudo que a pessoa vê, ela acha que é de Deus. Que está nos alertando, ó: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos, com letra minúscula, porque não é o Espírito Santo, mas provai se os espíritos, que está com letra minúscula, né, são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, na igreja, praticamente, existe 3 espíritos que atuam na igreja. O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, com letra maiúscula. Tem o Espírito do homem, que muitas vezes, né, sai da carne do homem. Né, algo ali que o homem pode até dizer que saiu de Deus, mas pode sair do homem. E tem espíritos enganadores. Quando é o Espírito de Deus, irmãos, não vai trazer confusão. Vai trazer edificação, vai trazer paz, né, vai trazer libertação, cura. Quando é o Espírito de Deus, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Quando é o Espírito do homem, irmãos, quando é o Espírito do homem, como que nós podemos lidar com essa situação? Quando é o homem ali falando da carne dele. Quando é o Espírito do homem, irmãos, a igreja tem que lidar com isso dando um ensino. Ensinando as Escrituras, né? Passando os ensinamentos da palavra de Deus para combater isso. Para que não sejamos mais como meninos, né? Para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem o Espírito de Deus, o Espírito do homem, mas tem o Espírito também, irmãos, do próprio Satanás, né? Tem espíritos enganadores, espíritos de demônios que enganam, que falsificam ali os dons de Deus, a manifestação do Espírito Santo. São espíritos enganadores, e nós aprendemos aqui também que existem doutrinas de demônios, ensinos de demônios também, que tem na igreja. Então, quando é Satanás, irmãos, o que a igreja tem que fazer? Além do ensinamento, quando é Satanás, tem que expulsar em nome de Jesus, né? Essas manifestações, quando vem dos demônios, dos enganadores. Então aqui diz, ó: provai os espíritos para saber se são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Amém? Então nós vemos que o espírito do anticristo já age nesse mundo, através aí dessas ideologias, através muitas vezes da política, através desse mundanismo, né? Nós vamos aprender daqui a pouco como que esse espírito se manifesta no mundo também. Então temos que estar atento, provar os espíritos, não sair acreditando em tudo que você vê aí. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mandar um alô para Patrícia Santos, nossa irmã Patrícia, que está acompanhando também. Que Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus. Vamos avançar. Tópico 1, irmãos. Vamos para o tópico 1. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Tópico 1. Vamos para o tópico 1. Os irmãos acompanham aí, que eu estou lendo a revista da CPAD. Tópico 1 vai dizer, tem como título O Homem do Pecado. Neste tópico, enfocaremos a origem, os títulos e a natureza do homem do pecado. Mandar um alô também para Neide, né? Neide, Evangelista Jefferson, Carol, Giovana, os que estão ligadinhos aí, né? Os irmãos que estão ligadinhos também, às vezes pode não aparecer aqui. Amém, meus irmãos? Nos comentários, tem ao vivo. Mas que Deus abençoe todos os irmãos. Às vezes não aparece aqui, mas que Deus possa estar abençoando aí todos os irmãos para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, tópico 1, o homem do pecado. Neste tópico, enfocaremos a origem, os títulos e a natureza do homem do pecado. A origem, vamos aprender sobre a origem, o título, os títulos e a natureza do homem do pecado. Pastor William, por que às vezes você repete? Para ficar bem frisado na nossa mente, irmãos. Ensino é repetição. Ensino é repetição. No nosso tempo de colégio, nós devemos nos lembrar disso, né? Às vezes tinha a revisão das matérias, a professora repetia várias vezes a mesma coisa. Para nós assimilarmos bem. Subtópico 1.
Origem do homem do pecado. Vamos aprender sobre a origem. Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Está lá em Gênesis 4, versículo 1 ao 10, e Gênesis 23, versículo 23 e 24. Irmãos, quem quiser aprender sobre Caim, Lameque, nós estudamos nas lições passadas. Está tudo no YouTube, está tudo na playlist ali e organizadinha. Os irmãos podem ir ali estudar, amém? Então Caim e Lameque já eram figuras do anticristo, né? Nós vamos aprender aqui que existem várias figuras, já existiram e ainda vão existir várias figuras, vários protótipos aí do anticristo. Então vai dizer aqui, irmãos, que o anticristo ele tem um papel de se opor a Deus, opor a igreja. Daqui a pouco nós vamos aprofundar sobre isso, amém? Aqui diz: ambos agiram como homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7. Neste ponto, é importante frisar algo. Aqui está dizendo que o anticristo vai se manifestar quando a igreja ser arrebatada. Irmãos, nós estudamos aqui as revistas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, amém? Porque a nossa doutrina ali do Ministério Segundo o Coração de Deus se enquadra, né, na doutrina também das Assembleias de Deus. Então nós estamos estudando essa doutrina da CPAD, Assembleia de Deus, amém? Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então nós cremos, irmãos, que a igreja, né, vai ser arrebatada antes da grande tribulação, amém? Isso não significa que nós não estamos abertos a estudar as outras linhas, não. Nós temos que estudar as outras linhas também, né? Procurar entender cada vez melhor. Isso não são doutrinas ali que nós podemos dizer que são essenciais, vitais para a salvação. Não podemos dizer, mas são doutrinas importantíssimas para nós evitarmos o engano. O mais importante de tudo é nós estarmos preparados. Porque tem aqueles, irmãos, tem uma linha de interpretação que crê que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. São os pré-tribulacionistas. Tem aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. São os mid-tribulacionistas. E tem aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. São os pós-tribulacionistas. Então nós cremos que a igreja vai ser arrebatada antes, baseado na palavra de Deus, né, nos estudos. Amém, meus irmãos? Não no nosso próprio entendimento, mas tem essas três linhas aí. Agora, uma coisa interessante. Certa vez um pastor, né, para explicar sobre isso, quando alguém perguntava o que ele cria e tal, certa vez o pastor falou: eu creio assim, mas tem uma coisa interessante. Tem aqueles que gostam de tomar café com leite, né? Café misturado com leite. Tem aqueles que preferem colocar o café primeiro e depois o leite. Tem aqueles que preferem colocar logo os dois juntos, café e leite junto, né? E tem aqueles que preferem colocar o leite primeiro e depois o café. Mas no final de contas ele vai tomar café com leite da mesma maneira. Então, meus irmãos, o que importa é isso para nós. O que importa é que Jesus vai vir. Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja e o anticristo também vai se manifestar. E é importantíssimo nós aprendermos sobre essas coisas. Então nós cremos na doutrina do pré-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, amém? Respeitamos e estamos abertos a aprender sobre todas as doutrinas também, para nós estarmos aí sempre crescendo na graça e no conhecimento, examinando as escrituras e retendo tudo que é bom. Glória a Deus, irmãos. Vamos aqui. Nesse momento, nesse mesmo grupo, nomearemos o faraó do Êxodo, o perverso Amã e o sanguinário Herodes. São figuras, né, como eu falei, prefiguravam ali o anticristo. Desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristos e dispuseram-se a perseguir a Israel e a igreja do Cordeiro. Destes citaremos apenas alguns: Nero, Hitler, Stalin, pois a lista é longa e enojadiça. Dá até nojo, né? A lista de homens assim totalmente cruéis e sanguinários que prefiguraram o anticristo. Vai um alô para o nosso irmão Fernando Ferreira também. Que Deus abençoe em nome de Jesus, irmãos. Falando só de dois aqui foi citado Nero, foi citado Hitler e Stalin. Falando de dois, né? Citando aqui apenas dois desses exemplos, temos Hitler e Stalin. Irmãos, Hitler, todos sabem, né? Ele foi ali usado pelo Satanás para perseguir os judeus. E quando Hitler esteve nessa terra, irmãos, mais de 6 milhões de judeus foram mortos com a perseguição nazista, o alemão Hitler, né?
com a perseguição nazista, mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Temos também o soviético Stalin, que também perseguiu muitos cristãos e matou também milhares e milhares de cristãos. Então são pré-figuras do anticristo. Líderes que muitas vezes são até admirados. Muitos são enganados por esses líderes, muitos admiram esses líderes. Não vai ser diferente com a vinda do anticristo. Muitos vão, no primeiro momento, admirar. Muitos vão ali achar que ele realmente é a salvação para o mundo. Amém, irmãos? Mas depois nós vamos aprender sobre isso, que o diabo ele tem um grande poder de enganar, né? De ludibriar as pessoas. Então vamos aqui para o subtópico 2. Títulos do homem do pecado. O título principal deste personagem é Anticristo. Está lá em 1 João 2, versículo 18. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado em seus dias. Perdão, deixa eu ler aqui de novo. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado. Em seus dias já não eram poucos. Então, nos dias de João, já tinham muitos ali anticristos, né? Figuras ali do anticristo e muitos anticristos ali no plural também. Amém, meus irmãos? Todos aqueles que se opõem a Deus, à obra de Deus, à pregação da palavra, ao ensinamento da palavra, que distorce a palavra, que engana, que ludibria, são anticristos também, são figuras do anticristo. Irmãos, então nós vamos aprender que assim como existe a trindade divina, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe também uma trindade satânica. Existe uma trindade satânica. É Satanás, é o anticristo e o falso profeta. A Bíblia fala do Satanás, do anticristo e do falso profeta. A Bíblia fala de que além de Satanás tem duas bestas, né? A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Uma dessas bestas é um líder político, que é o anticristo. A outra besta é um líder espiritual, é um líder religioso, que é o falso profeta. Então existe a trindade satânica, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Nós podemos dizer que o Satanás ele é o antideus, ele é o adversário, é o antideus. O anticristo, irmãos, como o nome já diz, é aquele que se levanta contra Cristo, né? É o anticristo. E existe também o anti-Espírito Santo, que é o falso profeta. Porque o falso profeta, irmãos, ele usa de engano. Ele usa ali, irmãos, de imitação. Nós sabemos que os dons do Espírito Santo, sabemos que os milagres operados pelo Espírito Santo, as curas, batismo com o Espírito Santo, né, vem de Deus. Mas ele é imitador, ele imita. Então, os falsos profetas, eles operam também sinais e prodígios de mentira. Por isso que existem muitas pessoas enganadas nessa última hora. Por isso que muitas pessoas estão caindo na operação do erro, irmãos. Estão sendo enganadas. Porque as pessoas correm desesperadas atrás de milagres, atrás de sinais, de prodígios. Como eu falei aqui, atrás de movimentos, né? Só quer movimento, mas despreza o ensino da palavra. Quantas pessoas não indo aí desesperadas atrás de revelações, que muitas vezes não são revelações, muitas vezes são adivinhações. E nós cremos, irmãos, nos dons do Espírito, nós cremos na revelação, na profecia, nós cremos nos dons espirituais. Nós somos pentecostais e cremos. Mas nós estamos aqui, neste papel, nessa missão de alertar. Alertar a igreja nessa última hora. Muitos estão sendo enganados. Muitos estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Então você não precisa ficar desesperado, correndo atrás de profecia, correndo atrás de milagre, de cura, não. Você tem que buscar os milagres de Deus? Irmãos, buscar, orar, confiar, crer, ter fé em Deus. Agora, nós não precisamos depender dos milagres, irmãos, para que a nossa fé esteja edificada em Deus. Não podemos depender do milagre. Porque nós cremos no Deus que faz milagre, ainda nos dias atuais, cremos. Mas, irmão, se você for olhar para a Bíblia, nós vemos pessoas que, apesar de contemplarem milagres extraordinários, ainda assim se tornaram incrédulas, apóstatas. Aquele povo que viu o mar vermelho se abrindo, aquele povo de Israel, no Antigo Testamento, que viu o mar vermelho se abrindo, viu as pragas ali que Deus enviava, os livramentos que Deus dava, viu ali água saindo da rocha, maná caindo dos céus. Aquele povo, apesar de contemplar muitos milagres, eles se tornaram incrédulos. Quando Jesus se manifestou nessa terra também, Jesus, apesar de operar muitos milagres e muitos contemplarem esses milagres, muitos se tornaram incrédulos também, irmãos.
Certa vez pediram, né, um sinal para Jesus. Jesus falou: uma geração má e adúltera me pede um sinal. Nenhum sinal vai ser dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Ou seja, vocês querem um sinal? Olhe para as escrituras. Muitos querem os sinais, irmãos, mas não querem examinar as escrituras. E aí são enganados por sinais e prodígios de mentira. Porque o diabo ele sempre foi imitador. Ele imita as coisas de Deus. Eu gosto de citar esse exemplo de Moisés. Moisés, quando operava ali um milagre, né, através do Espírito Santo de Deus, nós vemos que os feiticeiros daquela época também imitavam ali os milagres, né, faziam os feitiços deles ali, imitava também. Então temos que ter cuidado com isso, irmãos, para não cair na operação do erro dos espíritos enganadores. Amém? A nossa fé, Jesus Cristo ele deixou bem claro. Ah, vocês creem porque viram? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então eu quero dizer, irmãos, que milagre a gente sempre contempla. Sempre está contemplando os milagres de Deus. Mas o dia que a gente não contemplar, a nossa fé não pode estar baseada nisso. Porque a nossa fé não é por vista. Nós não vivemos por vistas. Nós vivemos pela fé. É aquilo que não se vê. Amém, meus irmãos? Mas nós cremos. Glória a Deus. Desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristos. Já li isso, né? Agora vamos para o subtópico 2. Vamos aqui avançar para o subtópico 2. Títulos do homem do pecado. Vamos aprender agora sobre os títulos. O título principal deste personagem é o anticristo. Está lá em 1 João 2,18, né? O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado. Em seus dias já não eram poucos. Já li também, né? Mas é bom para frisar. Então vamos avançar aqui. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra. Irmãos, aqui eu quero fazer uma correção. Quem está acompanhando aí com a revista, né, pode até estranhar essa correção aqui. Está escrito que aqui no Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra. Mas aqui está errado, irmãos. Porque a revista também pode conter alguns erros, né? Pode conter alguns erros, então nós temos aqui que corrigir. Na verdade, lá em Apocalipse 13, versículo 1, vai dizer que essa besta é a besta que emerge do mar. Amém? O anticristo, a besta que emerge do mar. Então só essa breve correção. Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como o príncipe que há de vir. Está lá em Daniel 9, versículo 26. Esse é outro título do anticristo. O príncipe que há de vir. Irmãos, para entendermos melhor esse tema de escatologia, nós temos também o livro de Daniel, né? O que é escatologia? Escatologia é o estudo das últimas coisas. É o estudo do fim, né? Então, para compreender melhor, temos também o livro de Daniel. O livro de Daniel é até semelhante ao livro de Apocalipse, tem as revelações ali. Lá no livro de Daniel, vai falar sobre as 70 semanas. Esse não é o tema da lição de hoje, não vamos aprofundar aqui. Nós já estudamos isso em algumas aulas. Mas lá em Daniel vai falar das 70 semanas. Só para fazer um breve resumo, nós aprendemos, irmãos, que só falta uma semana para se cumprir, das 70 semanas. Já foram 69 semanas, só falta uma semana para se cumprir. Essas semanas são semanas de anos. São semanas de anos. Então 7 semanas, na verdade, são 7. Na verdade, uma semana de anos são. Na verdade, irmãos, uma semana de anos, na verdade, são 7 anos. Essas semanas são semanas de anos. Então, uma semana são 7 anos. Amém? Então, quando a igreja for arrebatada e o anticristo surgir nessa terra, o que acontece? Ele vai fazer um acordo de paz. Ele vai surgir como a solução do mundo, vai surgir ali como quem vai resolver todas as coisas, vai ser um líder ali admirado, amém? Então ele vai surgir com um acordo de paz. Nos 3 anos e meio, nos 3 primeiros anos e meio, ele vai estar ali, irmãos, vai estar tudo bem. Mas a Bíblia fala, e quando disserem paz e segurança, 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, e quando disserem a paz e segurança, aí sobrevirá repentina destruição. Então, nos 3 anos e meio vai ser ali tudo em paz, mas depois dos 3 anos e meio, o anticristo vai se revelar. Vai se revelar como anticristo. E aí, irmãos, é que vai ali a grande tribulação, né? Vai começar ali todos os flagelos, toda a perseguição nos 3 anos e meio seguintes. Amém, meus irmãos? 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio aí de grande perseguição. Glória a Deus. Nós cremos que a igreja vai estar arrebatada, mas para isso a igreja tem que estar preparada, se preparar. Mas eu costumo ensinar para os irmãos. Nós temos que estar preparados, irmãos, para tudo. Temos que estar preparados para tudo. Amém? Porque essa questão, vamos se preparar só para o arrebatamento. Vamos se preparar, irmãos, para toda perseguição. Tudo que pode vir nesse mundo, nós temos que estar preparados. Como?
nos revestindo das armaduras espirituais, estar com as armaduras de Deus, estar na presença de Deus, buscando a Deus, ter cuidado com as quedas, com as recaídas, ter uma vida de oração, de consagração, buscar pelo nosso espiritual. Mas a maneira de nós estarmos preparados é estarmos com o nosso azeite, não somente nas lamparinas, mas nosso azeite também de reserva. Não basta apenas estar com azeite na lamparina, tem que ter até uma reserva. Amém, meus irmãos? Então temos que estar buscando muito, estar preparados. Prosseguindo. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que, desprezando o Pai e o Filho, aparece mentindo e enganando os incautos. É isso que o diabo sempre fez, né? Ele mente e ele engana os incautos, irmãos. O diabo ele aparece na Bíblia, lá em Gênesis como enganador. Lá em Apocalipse ele vai aparecer de novo como enganador. E nesse meio tempo, o que ele está fazendo? Enganando, né? Olha só o que está escrito em João 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Amém, meus irmãos? Então o diabo, ele sempre fez isso. Ele sempre enganou e ele sempre mentiu, e não é diferente nos dias de hoje. Ele continua enganando e ele continua mentindo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui avançar. Vamos avançar, beber uma aguinha aqui. Vamos aqui. Lemos aqui o subtópico 2, agora vamos para o subtópico 3. Vai dizer assim: a natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este. Segundo a Tessalonicenses 2, versículo 9. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo. Como nós falamos aqui no começo, né, irmãos? Ele aparecerá como ungido do diabo. Como usado ali por Satanás. Como nós falamos, assim como existem as pessoas usadas por Deus, existem aqueles também que podem ser influenciados e usados por Satanás. Irmãos, a pessoa quando é usada por Satanás também, a pessoa começa a se opor, porque o Satanás ele é opositor, ele é adversário. Então a pessoa quando está sendo usada pelo inimigo, ela começa a se opor. Começa a se opor à obra de Deus, começa a se opor aos homens de Deus, que Deus levanta nessa terra. A pessoa se torna também um adversário, irmãos. Então nós vemos que isso é algo muito sério. Nós vemos que isso é algo muito perigoso. Amém, meus irmãos? Por isso que nós temos esse jargão, né? Nós falamos, não dê lugar ao diabo, porque a Bíblia mesmo ensina isso. Não dê lugar ao diabo. Não podemos emprestar os nossos ouvidos ao diabo, nossa boca ao diabo, nossa mente ao diabo, não. Porque, irmãos, pensa bem, o diabo ele não tem um corpo físico. Se ele não tem um corpo físico, ele vai ter que usar um corpo físico dessa terra, né? Vai ter que usar a boca de muitos, as mãos de muitos, né? Vai ter que usar os pés de muitos aí e até a mente de muitos. Então nós temos que estar atentos a isso. Prosseguindo aqui diz: e na força do maligno, o anticristo, irmãos, na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Segundo a Tessalonicenses 2.4. Como eu falei, ele vai vir sobre essa terra, irmãos, operando sinais e prodígios. Por isso que muitos vão ser enganados, né? Então aqui diz: os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhes honra e adoração. Porque na verdade, Satanás ele sempre quis adoração, né? Quando ele tentou Jesus ali no deserto, ele queria ali a adoração do próprio Filho de Deus, né? Quando ele tentou Jesus ali no deserto, ele falou: tudo isso aqui te darei se prostrados me adorar. Irmãos, nós vemos que o diabo ele tem propostas, né? O diabo ele tem propostas. Mas o diabo ele é assim, ele oferece coisas boas, mas depois vem a destruição. Depois vem a morte. Naquele primeiro momento ele ofereceu até para Jesus. E não é diferente nos dias de hoje. O diabo está sempre oferecendo facilidades, oferecendo coisas boas. Irmãos, o diabo ele oferece uma coisa boa para te tirar do melhor. Porque o melhor vem de Deus. Mas muitas vezes o diabo ele não vai oferecer coisas ruins. Não, ele vai oferecer coisa que dá prazer, né? Coisas aparentemente boas para te desviar do melhor.
Então não aceite o prato de Satanás, porque pode ser parecer até bom, mas Deus é que tem o melhor para minha e para sua vida. Amém, meus irmãos? Então o diabo ele tá aí para enganar, para matar, para roubar, para destruir, para iludir a muitos, com pratos, com seduções e até com falsos sinais e falsos prodígios. Sinais e prodígios de mentira. Temos que estar atentos a isso. Aqui diz, os que não tomarem parte do arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar honra e adoração. Nele a possessão satânica será plena. E aqui nós vamos ler uma referência que está lá em Apocalipse 13, versículo 4. Aqui, Apocalipse 13, versículo 4. Vai dizer assim, ó. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha que interessante, irmãos. O diabo, ele quer adoração, né? Aqui ele já se revela como o dragão, a antiga serpente. E aqui ele se revelando como o dragão, vai dizer que muitos adoraram a Satanás. Então nós vemos que muitos vão adorar o dragão. E aqui nós vemos que o dragão, que é Satanás, deu à besta o seu poder. Então o próprio Satanás capacita o anticristo, irmãos. Capacita o anticristo com poderes. Nós vemos que o diabo também tem poder. Mas Deus, ele tem todo o poder. Amém, irmãos? Então o próprio diabo dá poder à besta. E aqui as pessoas adoraram a besta também. Dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então as pessoas vão admirar o anticristo. As pessoas vão admirar, vão seguir. Vai ter muitos seguidores do anticristo, irmãos. Como existem muitos seguidores de anticristos neste mundo. Quando a pessoa segue falsos mestres, falsos profetas, mercenários da fé, enganadores, na verdade, as pessoas estão adorando esses anticristos também. Muitas vezes até idolatra, né? Muitas vezes hoje em dia as pessoas querem a glória que é de Deus, os milagres que são de Deus, irmãos, as pessoas querem para si, querem os méritos, né? Ah, curou, tem que dar o testemunho falando o nome da minha igreja, o nome do pastor. Não, irmãos, toda glória, honra, louvor é a Deus. Muitos querem glória, muitos querem fama. Como identificar se uma obra, se uma ação é do Espírito Santo ou se uma ação é do maligno? É só você identificar a quem está glorificando. Está glorificando a Deus? É para a glória de Deus? Está glorificando o nome de Deus? É obra de Deus, porque o Espírito Santo veio para testificar sobre Jesus Cristo, irmãos. Agora, se está glorificando o homem, se está dando glória ao homem, honra ao homem, fazendo o nome do homem ser conhecido, irmãos, fique com o pé atrás, amém? Provai os Espíritos para saber se vem de Deus. Glória a Deus. As obras do Espírito Santo sempre vão glorificar a Deus, a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos lá, subtópico 2. Vai nosso alô para nossa irmã Sebastiana, nosso irmão Cardoso, né? Nossa irmã Sebastiana, que está aí no Facebook também, e os irmãos que estão aí. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Subtópico 2, irmão Moisés. Nosso irmão Moisés também está aí, apareceu agora. Como eu falei, às vezes os irmãos não aparecem, né? Irmão Moisés está aí, que Deus abençoe o irmão Moisés. Toda a família, em nome de Jesus, fiquem ligadinhos. Se tiver alguma pergunta aí, manda aí no comentário aí, que se nós soubermos, nós respondemos. E se nós não soubermos, aí nós vamos estudar para trazer depois. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Vamos aqui avançar. Quero cumprimentar aí todos os irmãos, viu, do Ministério Segundo o Coração de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém? E nós temos aí uma novidade para os irmãos. Depois nós vamos estar anunciando uma bênção. É uma bênção para os irmãos. Glória a Deus. Subtópico 2. A missão do homem do pecado. Subtópico 2, nós vamos falar da missão agora do homem do pecado. Entendemos sobre a origem dele, a natureza, a origem. Agora nós vamos estudar sobre a missão. Qual é a missão do anticristo? Qual é a missão do homem do pecado? Diz aqui na minha revista: a missão do homem do pecado será quadrupla. Opor-se metodicamente a Deus, a Israel, a Cristo e a igreja. Então será quadrupla. 4, né? Fica mais fácil de falar. São 4 as missões do homem do pecado. Opor-se a Deus, a Israel, a Cristo e a igreja. Então, como nós falamos aqui, ele faz oposição. Irmãos, o diabo, ele veio para se opor contra as coisas de Deus, contra a obra de Deus. É por isso que eu volto a frisar que nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado para nós mesmos não sermos usados por Satanás, para se opor às coisas de Deus.
para se opor aos homens de Deus. Temos que ter cuidado, irmãos. O diabo está aí para enganar mesmo. E ele engana, ele ludibria. Nós falamos aqui que ele engana os incautos. Vamos aqui, subtópico 1. Primeiro, opor-se a Deus. Satanás não ignora este fato, jamais logrará derrotar a Deus. Está lá em Jó 42, versículo 2. Os planos de Deus não podem ser frustrados, irmãos. Os planos de Satanás sim podem ser frustrados, mas os de Deus não podem. Então Satanás ele sabe que nunca vai poder derrotar Deus. Por essa razão, volta-se contra todas as obras divinas. Já que ele não consegue derrotar, ele tenta o quê? Atrapalhar. Ele não consegue derrotar o próprio Deus, ele tenta o quê? Atrapalhar a obra de Deus, irmãos. Ele tenta impedir prioritariamente o Evangelho de Cristo de alcançar os confins do mundo, para que o reino dos céus jamais se instale na terra. Ferozmente opõe-se a Deus, aos santos anjos, à igreja, a Israel e aos remidos do Cordeiro. Mantenhamo-nos vigilantes, oremos e vigiemos. Observação muito importante, oremos e vigiemos. Lá em Mateus 26, 41 está falando, não está orar e vigiar, né? Está vigiar e orar. Por que o Espírito Santo, né? Nós vemos ali que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, quis frisar isso, vigiar e orar. Para mostrar que tão importante como orar é vigiar. Porque às vezes nós podemos dar muita importância a orar, vou orar, mas esquecemos de vigiar, irmãos. Então nós temos que vigiar e orar. Vai nosso alô para nossa irmã Francisca Maia também. Francisca Maria, que Deus abençoe. O irmão Francis, né? Toda a família aí, em nome de Jesus. Então nós temos que nos manter o quê? Vigilantes. Aqui diz, mantenhamos-nos vigilantes, oremos e vigiemos. De nosso Deus temos a promessa, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Olha só, irmãos, o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Nós vemos muitas vezes os crentes brincando aí, né? Eu estou pisando na cabeça da serpente, eu estou pisando em Satanás, eu estou pisando na cabeça da serpente. Irmãos, a Bíblia fala aqui que é Deus que vai esmagar debaixo dos nossos pés. Amém? Ele tem o poder para isso, né? Nós temos sim a autoridade que Deus nos dá, mas temos que ter cuidado. Tem muito crente aí falando que está pisando na cabeça da serpente, que está pisando em Satanás, mas anda com a vida totalmente torta. E aí é Satanás que está, irmãos, cuidando da vida, né, da pessoa. A pessoa fala ali, estou pisando na cabeça de Satanás, o inimigo está debaixo dos meus pés, e vive uma vida totalmente torta, de desobediência, de rebeldia, de orgulho. Aí sabe o que acontece, irmãos? Na verdade é Satanás que está cirandando. Satanás que está cirandando e está fazendo a festa, meus irmãos. Então nós temos que ter cuidado. Às vezes as pessoas levam isso até na brincadeira. Corinhos de fogo, né? Leva na brincadeira ali, irmãos. Nós vemos que até o anjo, lá em Judas, o anjo, quando se encontrou ali com Satanás, né? Nós vemos que até o anjo ali, irmãos, não proferiu ali da sua boca acusação contra Satanás. Ele falou que Deus o repreenda, né? O anjo ali. Até o anjo tem ali o cuidado necessário, a sabedoria necessária de lidar com as coisas espirituais das trevas. Porque nós temos que ter sabedoria. Eu não estou falando que temos que ter medo, não é ter medo, é ter sabedoria. A Bíblia não fala para nós temermos a Satanás, a Bíblia fala para nós temermos a Deus. É sujeitarmos a Deus, resistirmos ao diabo e o diabo vai fugir de nós. Mas isso não é motivo de se fazer brincadeira, chacotas, não é motivo. Porque se nós dermos uma brecha, irmãos, ele chega e nos envergonha e destrói as nossas vidas. Então é cuidado, é temor a Deus, sujeição a Deus e também tenham cuidado com as coisas espirituais, porque são coisas que muitas vezes nós não enxergamos e são coisas que muitas vezes nós não entendemos. Amém, meus irmãos? Então temos que fechar todas as brechas. Aqui diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Está lá em Romanos 16, versículo 20. Eu quero trazer aqui agora 2 versículos. 2 Coríntios 4, versículo 4, que diz assim, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós lemos aqui que Satanás, ele se opõe à igreja, ele se opõe à obra de Deus, ele se opõe à pregação do Evangelho. Mandar um alô para o nosso pastor também, Ricardo Andrade. Pastor Andrade está aí, Que Deus abençoe, pastor Andrade, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente sua vida. Deus abençoe a todos que estão aí, né, ligadinhos aí. Em nome de Jesus, minha família. Então, pastor Andrade está aí também, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, olha só que interessante. 2 Coríntios 4:4.
Satanás, como ele se opõe à pregação do evangelho, para quê, irmãos, que ele se opõe à pregação do evangelho? Por quê? Aqui vai dizer, nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós vemos, irmão, nós vemos que a Bíblia fala, né? A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, ele veio para dar vista aos cegos, né? Então nós temos vários milagres ali de Jesus, milagres que relatam Jesus dando vistas aos cegos, né? Fisicamente falando. Mas isso tem uma representação espiritual também. Quando a Bíblia fala que Jesus veio para dar luz aos cegos, vistas aos cegos, irmãos, representa espiritualmente também, para nos libertar da cegueira espiritual. Porque essa cegueira não é a cegueira das vistas, né? Não é a cegueira dos olhos. A cegueira espiritual, irmãos, é uma cegueira do entendimento. É a nossa mente que não consegue ver, que não consegue enxergar as coisas espirituais. Como foi dito aqui, ó. Que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Cegou o entendimento. Então é a cegueira da mente. Por isso que a Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Os irmãos já tiveram assim uma experiência que quando os irmãos assim, começam a se lembrar do passado antes de Cristo, né? Nossa vida torta antes de conhecer Jesus, antes de Cristo, o que nós aprontávamos, né? O que nós fazíamos, muitas decisões erradas que nós tomávamos, muitas escolhas erradas que nós tomávamos. Aí muitas vezes nós falamos assim, eu só devia estar cego nessa época. Eu só devia estar cego. E a verdade era essa, irmãos. A verdade é que nós estávamos meio cegos. Só que nós estávamos cegos da mente, do entendimento. Porque nós tínhamos visão física e tudo, mas cegos do entendimento. Amém, meus irmãos? Eu tenho até um exemplo para dar aqui. Antigamente, quando eu comecei a namorar ali com minha esposa, aí nós estávamos ainda no mundo, não tínhamos entregado nossa vida para Jesus. Minha esposa, ela gostava de usar roupas sensuais, irmãos. Roupas curtas, roupas sensuais. E eu achava bonito. Eu queria era que ela usasse mesmo. Eu uso para ficar bonito. Irmãos, olha só. Eu queria era que ela usasse mesmo. Achava bonito aquilo. Hoje em dia, quando eu lembro disso, o pessoal devia estar cego mesmo. Como é que pode o esposo, né, o namorado, querer que a namorada seja desejada por outros homens? Isso é coisa do diabo ou não é, irmãos? Isso é coisa do Satanás. Então isso é a cegueira do entendimento. Só um pequeno exemplo aqui para os irmãos entenderem como que no mundo nós somos cegos. Então Satanás, ele não quer que a pregação do evangelho, irmãos, seja espalhada por toda a terra. Por isso nós temos que orar, lutar, ajudar, abençoar a obra de Deus. Todos nós temos essa missão, todos nós temos essa tarefa. Eu fico impressionado como tem cristãos que acham que não tem que ajudar em nada. Tem cristãos, irmãos, que não se sentem na obrigação de ajudar em nada. Tem cristãos que pensam que não tem que orar, que não tem que ofertar, ajudar. Não, irmãos, todos nós temos que ajudar. Já ouviram falar, né, que a obra de Deus são com os pés de quem vai, né? São com os pés de quem vai, com os joelhos de quem ora, amém, irmãos? E com as mãos de quem ajuda, de quem doa. A obra de Deus é assim, amém? E tem vidas que, pela graça de Deus, podem fazer tudo isso. Pode orar, pode ir também, e pode também ajudar, enviar com suas primícias, com seus dízimos, com as suas ofertas, ajudar a obra de Deus, o avanço. Eu entendo o seguinte, então, irmão, essas pessoas que fecham o coração para a obra de Deus, que acham que não tem que dizimar, que acham que não tem que ofertar, irmãos, na verdade, as pessoas estão fazendo a vontade do inimigo, porque o inimigo não quer que o evangelho cresça, o inimigo não quer que o evangelho se espalhe a todas as nações. E nós sabemos que tudo nessa terra, meus irmãos, tem um custo, né? Então nós temos que ajudar também a obra de Deus, amém? Para a pregação do evangelho. Olha só, quero ler mais um texto aqui para os irmãos. Romanos 10, versículo 14. Romanos 10, versículo 14 vai dizer, ó, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, irmãos, ali nesse contexto ainda vai dizer, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Deus, ele se agrada de quem faz a obra. Deus, ele se agrada de quem luta pela obra. Deus, ele se agrada, irmãos, de quem ora pela obra, de quem estende as mãos pela obra, de quem prega o evangelho. Deus se agrada. Mas como nós falamos, o diabo, ele se opõe ferozmente. Eu falei para minha esposa, né? Às vezes nós vamos aqui pouco antes de fazer a programação, às vezes nós vamos
fazer a programação aqui, irmãos, começa a dar coisa errada, os programas começam a desconfigurar, às vezes o microfone começa a dar defeito, começa a ter oposição, o vizinho começa a ligar o som na má altura. E aí eu falei pra minha esposa, nós temos que estar orando. Nós temos que estar orando porque o inimigo ele se levanta. Todas as vezes que nós vamos fazer a programação, temos que apresentar a Deus, temos que orar. Aí minha esposa falou, eu já ungi tudo. Já ungi, já consagrei tudo ali pra Deus, já orei no cantinho ali. Hoje, antes de vir para esse estudo, já oramos também, né? Então é assim, temos que orar, irmãos. Vamos aqui avançar. Subtópico 2. Então nós vemos que o diabo ele se opõe a Deus, e agora nós vamos aprender que o diabo se opõe a Israel. Através de seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. Referência em Êxodo 1, versículo 8 ao 22 e Apocalipse 2,14. Aqui diz, o que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Falamos aqui de Hitler, né? Mais de 6 milhões de pessoas mortas. Muita gente, irmãos, meu Deus. Não dá nem para imaginar. A gente tentar imaginar quantas pessoas são, né? 6 milhões de pessoas, meu Deus do céu. Como o ser humano pode ser usado por Satanás? E aqui diz, nesse período, mais de 6 milhões de pessoas foram brutal e covardemente assassinadas. Irmãos, mais de 6 milhões de pessoas, brutal e covardemente assassinadas. A Bíblia nos diz, irmãos, nos ensina que nós temos que orar por Israel, orar pelo povo judeu, orar por Jerusalém. Lá no Salmo 122, versículos 6 a 8, a Bíblia nos ensina a orar por Jerusalém, né? Pela paz em Israel. Muitas vezes eu oro por Israel, por Jerusalém, às vezes a pessoa até não entende porque o pastor William fica orando, é porque a Bíblia manda. Porque a Bíblia manda nós orarmos, abençoarmos. Deus falou para Abraão, olha, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado também. E ele não estava falando só para Abraão, estava falando também toda a descendência de Abraão. Amém, meus irmãos? Então, quando nós oramos pelo povo judeu, nós também somos abençoados por Deus. Aqui diz, na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo. Então tem promessa de salvação, de redenção para aquele povo. Deus está criando aí todas as situações para salvar o seu povo, porque Deus, irmãos, ele lembra das alianças passadas. Ele nunca se esquece de uma aliança que ele fez. E ele dá todas as oportunidades, todas as chances, ele promove aí todos os meios de salvar o seu povo. Olha só o que diz em Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então nós vemos que os planos de Satanás, eles não são, irmãos, eles não são páreos, né? Os planos de Satanás, eles não são páreos aos planos de Deus. Amém? Vamos aqui beber uma aguinha. Glória a Deus, irmãos. Vamos avançar? Vamos avançar e já estamos aí caminhando para o final da lição. Aqui diz, então Satanás ele se opõe a Deus, se opõe a Israel e se opõe também a Jesus Cristo, subtópico 3. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla, opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Depois, irmãos, leem Mateus 24, versículo 5 e versículo 23 e 24. Jesus falou, muitos virão em meu nome, dizendo que sou eu, né? Não creais. Porque muitos vão chegar fazendo sinais, prodígios, se possível, enganariam até os escolhidos, irmãos. O próprio Jesus Cristo disse isso. Se possível, enganaria até os escolhidos. Então, como eu falei, o perigo, né, dos sinais e prodígios de mentira. Por isso que você tem que ter cuidado. Busque a sua cura, a sua libertação, busque em Deus. Mas tenha cuidado. Irmãos, uma coisa muito interessante que nós podemos dizer aqui agora. Tem umas 3 lições passadas que Deus vem falando nesse texto de 2 Tessalonicenses. Nós lemos aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 ao 15, que nós lemos aqui. Deus tem falado muito sobre isso, sobre a operação do erro, sobre o anticristo que vai se manifestar com sinais e prodígios de mentira. Então eu quero ler aqui também, mais uma vez, alguns versículos.
dessa passagem. Quero ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 12. Olha só, irmãos, preste atenção. Aqui está falando do surgimento do anticristo, do surgimento do homem do pecado, do homem da iniquidade. Aqui vai dizer que ele vai surgir com sinais e prodígios de mentira. Todo o contexto dessa passagem. E no versículo 9, olha o que vai dizer. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, Satanás vai dar poder para ele. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Então ele vai enganar os que perecem. As pessoas que dão crédito a essas coisas, né? Aqui diz, com todo o engano da injustiça para os que perecem. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus, o próprio Deus, lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Por que eu li isso, irmãos? De novo. Eu li isso para dizer, irmãos, que o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. Nós colocamos isso ali no Facebook, né? Enquanto eu estudava essa matéria, nós colocamos até isso ali no Facebook. Porque isso é muito sério. Falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. Então as pessoas que não querem dar crédito à verdade, não dão valor aos ensinamentos das escrituras, não dão valor ao ensino bíblico, a uma escola dominical, à leitura da palavra, ao aprendizado da palavra, irmãos, mas só fica correndo atrás de profetadas, dessas coisas aí. Como eu falei, muitos são adivinhações, irmãos, muitos, né? Não estamos generalizando. Mas as pessoas que só correm atrás disso são as pessoas que perecem. São as pessoas que estão perecendo, estão sendo enganadas. Porque se as pessoas conseguem ser enganadas nessa terra por um falso profeta, ou por um pateta, né? Nessa terra, irmãos, se a pessoa consegue ser enganada, imagine quando vir o anticristo. Ah, mas a igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser arrebatada. Mas se nós não dermos crédito à escritura, aos ensinamentos da palavra de Deus, o risco é muito grande de ficar. O risco é de ficar. E aí se as pessoas conseguem ser enganadas pelo homem, que muitas vezes não tem poder, não tem nada, só vem da carne. Às vezes o homem fala da carne. Imagine o poder do anticristo. Que o próprio diabo vai dar poder a ele. Irmãos, a Bíblia fala em Apocalipse que até a estátua, vai ser criada uma estátua, até essa estátua vai falar. Fogo vai cair dos céus. E as pessoas vão pensar que vem de Deus. Mas na verdade vem do próprio Satanás. Então temos que ter cuidado, irmãos. Cuidado com tudo isso. Amém? Vamos avançar. Aqui diz. No início, tentou matar fisicamente o Filho de Deus. Aqui, né, o anticristo. No início, ele tentou matar fisicamente o Filho de Deus. Depois, procurou enredá-lo na tentação do deserto. E finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, o estudo da vida e da obra de Cristo. O homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade de nosso Senhor. Quanto a nós, professaremos audaciosamente que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aleluia. Então, uma das estratégias, dá um alô aí para nossa irmã Taline também, né? Tá aí no Facebook, que Deus abençoe. Nossa irmã Taline, irmã Marina, irmã Roberto e toda a família, em nome de Jesus. Então, uma das estratégias do anticristo é se opor contra a sã doutrina, contra a cristologia, que é o estudo de Cristo. Ele nega que Cristo veio como homem, nega que Cristo era 100% homem, era 100% Deus, né? E nós cremos e nós aprendemos que Deus, que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Então nós temos que ter cuidado com as heresias, que o anticristo trabalha com isso. Com as heresias, com os enganos, com as distorções, com os acréscimos e com as retiradas da palavra de Deus. Como que se retira algo da palavra de Deus? Quando as pessoas pegam ali só um pequeno versículo e quer fazer uma doutrina em cima daquele versículo. Normalmente esse versículo de bênção, né? Que promete bênção. Aí pega ali e faz até uma campanha. Mas não respeita o contexto de tudo aquilo. E texto sem contexto é pretexto para heresias. Então nós temos que ter cuidado com as heresias, com os falsos ensinos. Temos que ter cuidado com as seitas. Existem seitas que dizem que Jesus Cristo foi apenas um espírito evoluído. Ou então foi apenas um grande profeta. Que uns dizem que Jesus não veio como carne. Outros dizem que Jesus não era Deus. Então nós temos que ter cuidado com todos esses ensinos. Jesus é 100% homem e 100% Deus.
verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Subtópico 4. O anticristo tem o papel também de opor-se à igreja. Jesus Cristo falou, o diabo me odeia, mas ele vai odiar vocês também, porque vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Amém, irmãos? Então, assim como odiaram Jesus, os principados, as potestades, o Satanás odeia a igreja também, opõe-se à igreja. Por isso que nós não podemos ser instrumentos do maligno, opor-se à igreja também não. Amém? Pessoas que eu vejo aí, irmãos, falando que não precisa de igreja, que fica desfazendo da igreja, falando mal das igrejas. As igrejas existem coisas erradas? Existem. Toda a área da sociedade existe. Onde existe o ser humano, vai existir coisas erradas também. Mas nós não podemos generalizar. Tem igrejas totalmente aí fundamentadas na palavra. Igrejas fazendo aí trabalhos belíssimos. Pregando a palavra, enviando missionários, ajudando os pobres, os necessitados. Existe muito engano? Existe também. Mas não é por isso que nós temos que dizer que não precisa da igreja. Eu entendo que a igreja, templo, 4 paredes também, irmãos, faz parte da salvação. Não é que salva, mas faz parte da salvação. As denominações. Eu entendo que faz parte, nos ajuda na salvação. Não é que salva, não é frequentar a igreja que vai nos salvar. O que nos salva é Jesus Cristo. Mas ajuda, faz parte do processo. Acompanha a salvação. É como o batismo nas águas. O batismo nas águas, ele não salva, mas ele acompanha a salvação. A Santa Ceia não salva, mas acompanha a salvação. Então são meios de graça, irmãos, que acompanham a salvação. Pode observar, quando a gente para de ir para a igreja, a gente esfria. A gente vai para a carne, a gente esfria. Então a igreja é importante para nós estarmos ali com os irmãos, em comunhão, ativos. Amém? Buscando, adorando, louvando, orando. Porque Jesus falou também, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então a igreja é a casa de oração, é a casa de comunhão, a casa de adoração também. Né? Mas nós não é que a gente vai orar, adorar, buscar a Deus só na igreja. Não, nós buscamos em todo lugar. Porque o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Não depende do lugar. Então, subtópico 4. Opor-se à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja. Mas consolemo-nos, pois o que está em nós é mais poderoso que o maligno. Não temamos, pois o que nos pode matar o corpo, mas nada, irmãos, não temamos, pois o que nos pode matar o corpo, mas nada pode fazer quanto a nossa alma. Mateus 10, 28. Então não devemos temer aquele que pode matar o nosso corpo, mas não pode fazer nada contra a nossa alma. Antes nós devemos temer aquele que, além de matar o corpo, ainda pode lançar a alma no inferno. É o que diz lá em Mateus 10, versículo 28, né? Uma coisa interessante dizer é que, como o diabo se opõe à igreja, nós temos que dizer que nós estamos em guerra. Nós não estamos num piquenique, irmãos. Nós estamos em guerra. Deus, ele não falou assim, tomai, né, um guarda-chuva, vai pra praia, um guarda-sol, vai pra praia, fazer um piquenique. Não. Deus, ele falou, tome toda a armadura de Deus. Quem usa armadura é soldados. Então nós estamos em uma guerra. Essa guerra é uma guerra espiritual que começa na nossa mente. Por isso nós não podemos ser cegos espirituais, porque o Deus desse século quer cegar o nosso entendimento, para que a gente não creia, para que não resplandeça a luz do Evangelho nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos avançar. Subtópico 3. A destruição do homem do pecado. Então agora nós vamos falar da destruição do homem do pecado. Vejamos agora a ascensão, o auge e a ruína do homem do pecado. Ao contrário do reino de Jesus Cristo, o império de Satanás não é eterno, mas temporal e efêmero. Ao contrário do reino de Jesus, irmãos, o reino de Satanás não é eterno, é temporal. Amém, meus irmãos? O diabo, ele já está condenado. E aqueles que seguirem o Satanás, meus irmãos, infelizmente vão ser condenados também. Subtópico 1. A ascensão de seu império. Tão logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus 2 escolhidos, a besta e o falso profeta, nós falamos aqui no começo, da besta e do falso profeta. A besta que sai do mar e a besta que sai da terra. Meus irmãos, é um líder, o anticristo, ele é um líder religioso. Ele é um líder religioso. Perdão, irmãos, perdão. O anticristo, ele é um líder político. Ele é um líder político. O falso profeta é um líder religioso. Amém? Então é isso que a palavra de Deus nos ensina. A besta e o falso profeta.
Aqui vai dizer: então logo a igreja de Cristo seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através dos seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. 3 anos e meio. Vamos ver essa referência? Apocalipse 13, versículo 5. Olha só, Apocalipse 13, 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por... E deu-se-lhe poder para... É porque tá aqui, irmãos, tá meio... A cena aqui tá meio apagada aqui no meu... Na minha aqui, mas eu creio que vai dar para ler aqui, ó. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. É isso que eu quero que os irmãos frisem aqui, ó. Foi dada, né, uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu poder para continuar por 42 meses. Então os irmãos fazem os cálculos aí. 42 meses vai dar 3 anos e meio. É como nós falamos. A igreja é arrebatada, surge o anticristo, ele faz um acordo de paz com Israel. Nesse acordo, durante esse acordo de paz, nos 3 anos e meio desse acordo de paz, aí ele se revela, quebra o acordo de paz, se revela, e aí é 3 anos e meio de grande tribulação. Já vai estar, né, na grande tribulação, mas a grande tribulação é dividida nessas duas etapas. 3 anos e meio de uma falsa paz, uma aparente paz, e logo depois 3 anos e meio, irmãos, da grande tribulação. Amém? Perseguição, sinal da besta, né? Então tudo isso vai estar acontecendo nessa época aí. 42 meses, irmãos, fazem as contas, dá 3 anos e meio. Então diz assim: o primeiro será um agente político e o segundo um delegado religioso, como nós já falamos. Um é um poder político, o outro é um poder religioso. Porque o diabo sabe a importância da religião. O homem sempre, irmãos, buscou uma ligação com Deus, né? Às vezes, por falta de entendimento, busca a ligação com deuses falsos, com deuses que não existem. Mas o homem, ele tem esse desejo dentro do coração. Deus colocou dentro dele o desejo pela eternidade. E religião é religação. É religação do homem com Deus. Então muitos creem que, quem não crê nas escrituras, na Bíblia Sagrada, mas a pessoa crê que tem que se ligar com o seu homem interior, outros com espíritos avançados, com espíritos superiores. Então o homem sempre tem essa tendência de ser religioso. Amém, irmãos? Então Satanás, ele sabe do poder da religião. O poder da política e o poder da religião também. Então ele vai querer usar esses dois poderes, essas duas influências, política e religiosa. Então, subtópico 2. O auge de seu império. O homem do pecado, no auge de seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. É o governo mundial. Um cenário já está sendo aí preparado para o governo mundial. Nós vemos aí, é só acompanhar os noticiários, meus irmãos. Líderes, governantes já falam claramente sobre um governo mundial, sobre uma moeda mundial, né? Sobre a nova ordem mundial. Agora, uma coisa interessante. Até na questão da religião, nós temos que ter uma sabedoria de Deus. Porque muitos dizem, irmãos, que as religiões, elas têm que se unir. Muitos dizem que as religiões têm que se unir. Sob o pretexto de amor, né? Ah, nós temos que amar todo mundo, nós temos que amar todos. Sim, temos que amar, mas não temos que ser enganados. Então, sob o pretexto de que temos que ter amor, as pessoas propõem a união das religiões. Irmãos, eu quero dizer, como que a luz vai se unir com as trevas? Porque tem religiões, irmãos, que prestam culto a Satanás. Tem religiões que prestam culto a Baal. Tem religiões que prestam cultos satânicos. É satânicos, irmãos. Declaradamente, não estou falando disfarçadamente não, declaradamente cultuam Satanás. Cultuam o Deus de Baal. Então como que a luz vai se misturar com as trevas? Essa questão de as religiões se unirem, se tornar só uma religião, isso é chamado de ecumenismo. Se mistura tudo, né? Aí vem o sincretismo religioso, vai se misturando tudo, todas as práticas. Pega ali um pouco da prática católica, pega ali a prática espírita, pega ali a prática da Umbanda, do Candomblé, do budismo, se mistura tudo. Pega a questão de horóscopo. Irmãos, eu vejo cristãos dentro da igreja, crentes velhos, atenção, irmãos, isso é interessante. Eu vejo crentes velhos, irmãos, consultando horóscopos. Crentes velhos consultando horóscopos. Ah, pastor William, eu não sabia. Não sabia, pois fique sabendo agora. Isso é o sincretismo religioso.
Aonde que a Bíblia ensina a consultar horóscopo? Ah, você é de touro, você é de não sei o quê. Aonde que a Bíblia ensina isso, irmãos? Eu vejo crentes velhos fazendo simpatias, né? Ah, eu vou fazer simpatia aqui, eu vou fazer uma simpatia. É. Irmãos, tem gente acendendo uma vela para Deus, como se diz no ditado popular, né? Acende uma vela para Deus e nem precisa acender vela para Deus, viu, irmãos? Jesus é a luz do mundo e nós somos a luz também. Mas no modo de dizer, tem gente acendendo uma vela para Deus, outra vela para o diabo. Vai da igreja, recebe uma oração, mas depois vai no terreiro de macumba. Às vezes vai numa cartomante. Então toma cuidado, crente. Nós temos que vigiar. Vigiar nessa terra. Sincretismo religioso, ecumenismo, a união de todas as crenças, as religiões. Então nós vemos hoje em dia objetos ungidos, né? Objetos ungidos, essa idolatria dentro da igreja. Que para você receber uma cura, você tem que levar um objeto para casa. Mas para levar esse objeto para casa, você tem que fazer um voto de R$100, R$200, R$500, R$1.000, né? Tem líderes religiosos vendendo até grão de feijão. Você leva esse grão de feijão, você planta e você vai receber sua bênção. Irmãos, nós já somos abençoados. A palavra de Deus fala que Deus já nos concedeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, irmãos. Nós já somos abençoados. Amém? Não precisa de objeto ungido, vendido, não precisa de nada disso. Você já é abençoado. Quero mandar um alô para o irmão Biratã Gonçalves e irmão Sandro Emanuel também. Que Deus abençoe. A paz do Senhor, Sandro Emanuel, que Deus abençoe em nome de Jesus. Então vamos avançar para o final, porque se deixar eu fico aqui até 10 horas da noite. Porque é muito bom falar da palavra de Deus, irmãos. Então vamos ter cuidado com esses enganos, meus irmãos. Vamos ter cuidado. Aqui diz, né? Vou só repetir aqui. O homem do pecado no auge do seu poder dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. O seu governo, a princípio, será aceito por todos, sem qualquer contestação. Então no começo todo mundo vai até adorar a besta. Mas depois a besta vai se revelar. Subtópico 3. A ruína de seu império. Passados os 3 primeiros anos e meio de seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge de sua administração. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. E depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Após o milênio, será lançado também, né, será aniquilado também, o arqui-inimigo de Deus, o próprio Satanás. Então aqui vai ser o fim da trindade satânica. O anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás vão ser lançados no lago de fogo, que foi preparado para Satanás e os seus anjos. E é claro, irmãos, todos aqueles que se enredarem para o caminho de Satanás, que forem enganados por Satanás, se enredarem, e eu vou dizer, irmão, só é enganado quem quer, porque o ensino está aí, a palavra está aí. É como foi dito lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. O próprio Deus enviará a operação do erro para que as pessoas creiam na mentira. Ah, pastor William, o próprio Deus vai enviar? Por quê? Porque as pessoas não creram na verdade, não deram crédito à verdade, mas se deleitaram com a injustiça. Trocaram a revelação bíblica por profetadas, né? Simplificando. Trocaram a revelação bíblica por profetadas. Trocaram os milagres verdadeiros de Deus por falsas curas, falsos milagres, milagres comprados, vendidos. Então, irmãos, é algo muito sério. Essa nossa pregação, meus irmãos, não é popular. Muitas pessoas não gostam, muitas pessoas ficam com raiva. Mas quer saber de uma coisa? Eu não me importo. Porque fiel é aquele que me chamou para essa missão. Amém? Glória a Deus. Vamos para a conclusão, para nós estarmos encerrando essa lição abençoada e maravilhosa. Conclusão. O homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro de sua boca. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Toda honra, glória e louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quero encerrar apenas com 2 versículos aqui, para nós aplicarmos para as nossas vidas. Diz assim, Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo,
a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Decore aí, irmãos, coisas que devem acontecer. E aqui nós vamos encerrar com Apocalipse 4, versículo 1, irmãos. Apocalipse 4, versículo 1, deixa eu botar aqui. Olha o que diz. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, mais uma vez, as coisas que devem acontecer. Então, não são as coisas que por acaso vai acontecer, talvez vai acontecer, não. É as coisas que devem acontecer. Amém, meus irmãos? São as coisas que vão acontecer. Essa é a revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Então, a nossa oração nessa noite é essa. Que Deus não nos deixe enganados. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição de hoje. Próxima lição nós vamos estudar sobre Jesus, o homem perfeito. Lição número 12. Estamos quase terminando a lição. Lição número 12, Jesus, o homem perfeito. Amém? Estudamos sobre o homem do pecado. Agora nós vamos estudar sobre o homem perfeito, que é Jesus Cristo. E vai ser muito bom, porque é muito bom falar de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse foi o estudo de hoje. Nós vamos encerrar aqui com uma oração e que os irmãos possam, em nome de Jesus, estar nos ajudando nessa obra, viu, irmãos? Que os irmãos possam estar nos ajudando, conhecendo nas redes sociais, ajudando a semear, a divulgar a palavra de Deus a toda criatura. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos nessa noite, meu Pai. Obrigado por essa aula, obrigado por esse estudo importantíssimo, meu Pai, a qual o Senhor nos trouxe nessa noite de hoje, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Que o Senhor possa nos dar discernimento espiritual, nos dar visões espirituais, meu Pai. Nos dar estrutura, meu Pai, bíblica, para que a gente não venha ser enganado, meu Deus, nessa terra, para que a gente não venha ficar na grande tribulação, meu Pai. Que o Senhor possa abrir cada vez mais o nosso entendimento para o estudo da sua palavra e que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero abençoar cada vida que nos acompanhou, cada vida que nos assistiu, cada vida que vai nos assistir, meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando e livrando cada um de nós de todo esse engano de Satanás. E desde já, meu Pai, nós te damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.